Está começando o Akami, podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Jorge, estou aqui com a Natália. Oi, todo mundo. Com a Laís. Oi, gente. Com a Cleo. E aí, galera, beleza? E a Camila. Oi, gente, tudo bem? Então, como nós falamos no último episódio, a gente não conseguiu encerrar o tema, uma vez que ele tinha muitas outras vertentes para a gente desenvolver. Então, estamos aqui começando mais um episódio falando sobre hipersexualização, sobre as nossas experiências, sobre as nossas impressões, sobre esse tema que é tão pessoal, já que a gente está aqui falando com 5 pessoas negras. Então, vamos dar continuidade ao nosso tema. Então, eu quero puxar a fala da Camila no episódio anterior. Fala sobre essa saída dos aplicativos de relacionamento. E é muito complexo isso, né? Porque, para mim, eu sinto um conforto estar dentro desses aplicativos, no sentido de, por estar dentro desse aplicativo, eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa antes de sair com ela. E aí me evita algumas coisas e algumas experiências pessoais. É super complexo porque, ao mesmo tempo, as pessoas, sim, elas são muito mais encorajadas de dizer coisas que elas não diriam pessoalmente. Mas eu fico pensando, apesar de elas não dizerem pessoalmente, elas pensam. E eu prefiro 1000 vezes ouvir e ler esses absurdos, mas não perder o meu tempo de fato e sair com uma pessoa que pensa esses absurdos, né, do que perder o meu tempo saindo com pessoas que pensam esses absurdos e que elas não diriam isso para mim porque elas estão pessoalmente. É louco e complexo essa fala, mas eu entendo que para mim faz muito mais sentido eu perder e eu me incomodar, e isso dói, não vou dizer para vocês que não dói, apesar de nesse exato momento eu não conseguir ficar 24 horas dentro dos aplicativos, porque, tipo, estou cansadérrima desse rolê, mas, ainda assim, também acho problemático que a gente tenha que sair, porque as pessoas não sabem enxergar a gente como humanos. Me causa muita revolta, né? Porque isso é um sinal evidente de quanto a nossa sociedade é doente e racista. Eu tive uma conversa com um amigo, nesse caso que eu contei no episódio passado, sobre o rapaz que conversou muito pouco tempo, e aí perguntou se ele podia me chamar de macaco e tal, enfim, que foi bastante traumático para mim. E aí teve um amigo meu, um amigo muito próximo, que aí eu contei a história, contei que eu estava muito incomodado e tal, e eu, uma pessoa branca, e aí ele pegou e falou assim: mas você sabe que esses aplicativos são sempre assim, são sempre problemáticos, e aí por que você entrou? Tipo, algo nesse sentido. E aí eu fiquei muitíssimo incomodado com esse amigo, porque por essa fala dele, e aí depois do tempo eu fui conversar com ele e eu falei exatamente isso. Eu falei que assim, eu quero ter a opção de entrar ou não nesses aplicativos, porque eu quero ou porque eu não quero entrar. Não entrar porque eu sei que se eu entrar eu vou sofrer uma ofensa racista, ou eu vou ser hipersexualizado, ou qualquer questão desse gênero. Eu quero ter, e aí é isso que o racismo ele tira da gente, é essa possibilidade da gente escolher ou não estar em determinados espaços ou fazer determinadas coisas. Porque a gente passa a se policiar, a gente vai naturalizando as coisas, e a gente vai aprendendo desde muito cedo a como se comportar para se desviar de comentários racistas e de pessoas racistas e de situações racistas, quando, na verdade, isso está completamente errado. A gente não tinha que se policiar para não passar por essas situações. Essas situações elas não tinham que acontecer. A gente tinha que viver a nossa vida tranquilamente, sem ter que se preocupar que se eu entrar em determinado aplicativo eu vou sofrer uma ofensa racista. Ou que se eu me submeter a determinado relacionamento eu não vou sofrer com racismo da pessoa, ou da família, ou dos amigos, etc. E para mim, o que mantém o racismo tão vivo ainda é o fato justamente da gente ir se excluindo dos lugares, e dos espaços, e das possibilidades. Eu acredito nisso também, mas eu não julgo. Digo assim... então... Não, de jeito nenhum, sem julgamento, né? A gente também não é máquina, né? A gente, entendo, sem julgamento, mas... total. Não é uma questão também assim, não é fácil para a gente, né? Então, assim, não é fácil também a gente adentrar em todos os espaços.
Mas Olha, eu é isso, entendo, mas assim, é complexo. Muitas vezes eu pelo menos, né, vou falar por mim, às vezes eu nem faço questão de estar em determinados espaços para evitar situações que vão aí me machucar, que vão depois fazer com que eu fique reflexiva, com que eu fique Total. me martirizando. Então, assim, eu entendo que é importante, mas muitas vezes eu vejo também que é mais importante eu manter a minha saúde mental do que ocupar esses espaços e me afetar. Essa é uma contribuição, né? Os dois são importantes, né? Sim, é a isso. importância de ter uma psicóloga nesse rolê aqui, né? Mas assim, é muito isso, assim, ó. Eu, tipo assim, conheço pessoas negras, por exemplo, que não querem estar discutindo questões de raça, que elas querem estar vivendo a vida delas, por mais que eu, enquanto uma pessoa que esteja sempre estudando e lendo e nesses debates de raça, por mais que eu ache que não tem como uma pessoa negra passar, tipo, seguir a sua vida sem tomar consciência e sem se posicionar, eu entendo quem acha que tem como e quem não quer, porque é um fardo muito pesado, assim, né? Porque, assim, quando a gente estuda questões de raça, são coisas extremamente pessoais e a gente lê coisas que a gente faz associação com situações que a gente passou na nossa vida e que doeram e que dói ainda e que a gente possivelmente não superou. Enfim, é uma carga muito pesada e aí a gente que lide com isso, né? Porque a sociedade tem mudado muito pouco em relação a isso. Então, assim, eu entendo, apesar de, assim, não acreditar muito, assim, que seja possível uma pessoa negra passar a sua vida sem se preocupar com questões raciais, eu entendo que seja nesse processo de negação, por exemplo. Porque a partir do momento que você se coloca nessa posição de eu vou discutir isso, eu vou estudar isso, eu vou estar dentro dessas discussões, você também assume que você vai estar sempre nesse lugar de incômodo, nesse lugar de revisitar suas dores, nesse lugar de repensar a situação de que você passou e que você não tinha nem consciência de que aquilo era racismo e que era, e quando você estuda determinada coisa, você volta para aquilo. Era uma coisa que não te doeu na época, mas aí dói agora, porque você entende. Enfim, é muito complexo, né? Eu Mas a sempre gente falo, eu sempre falo que a ignorância é uma bênção, né? E não é à toa. Quanto menos a gente sabe, menos a gente sofre. E ter essa consciência racial é trazedor para a nossa vida, mas não é nem trazedor para a nossa vida. Eu acho que é trazer consciência da dor já existente. Então a gente começa a nomear aquilo que a gente sente como dor, e aí a gente começa a querer curar essa dor. E curar essa dor é falar cada vez mais sobre raça, para que os espaços sejam cada vez mais possíveis da gente poder acessar. É um longo caminho. é o entendimento, a consciência do que a gente já vinha sofrendo, na verdade, né? E assim como o Jorge, eu entendo como talvez até essa nossa questão, né, de trazer a hipersexualização dos corpos e tudo mais, talvez não vá fazer sentido para muitas pessoas, né, quando a gente levanta um assunto desse, porque se tornou algo normal ser assim. E aí eu vou falar, lógico, como cada um de nós, desde o início dessa proposta, a gente tenta trazer um pouco da nossa vivência, mas tenta afastar também e olhar como um todo, né? Mas pensando na minha vivência, quando eu penso na hipersexualização de uma maneira, eu olhando de fora, eu nunca fui uma pessoa, uma mulher negra padrão, porque eu não tenho os traços, parte dos traços que são esperados da nossa raça, né? Tipo aquela questão de você ter a cintura fina, o quadril largo, aquele porte, sabe, de rainha, apesar de que eu me acho uma rainha, né, mas eu não tenho esse porte todo, assim, né, na verdade. E eu sou baixinha, querido ouvinte, para você que está nos ouvindo agora, 1,64 m e meio de perfeição. Então, não dá para a gente também se achar muito, porque a gente não alcança. Mas, pensando em como a sociedade vê, e aí eu puxo uma fala minha que tem no outro episódio, que é assim, você nem é tudo isso, é nesse sentido. Para algumas pessoas isso não vai ressoar, a parte da raça, do racismo e de como os nossos corpos são tratados, mas eu olho e penso assim, cara, para outras pessoas pode fazer trazer um sentido bom e um quentinho no coração, e talvez eu fale isso como uma provocação, porque seja a única forma que a pessoa vai olhar e achar, bem nas aspas, que está recebendo uma parte de afeto quando as pessoas olham e valorizam, aspas novamente, o corpo dela devido à raça, entendeu?
Porque vamos lá, a gente tem hoje uma beleza que é invejada. Vou puxar um outro episódio que, querido ouvinte, eu não vou lembrar qual é, mas eu falo sobre harmonização facial e de nariz. As pessoas estão hoje nessa função de preenchimento labial, afinar rosto, nananã. E da onde vêm os lábios grossos? São nossos. Aí as pessoas vêm falar do quadril largo, da cintura fina. Gente, olha em África, olha o corpo das nossas ancestrais, olha o que a gente traz, sabe, uma eternidade para trás. Os nossos corpos, eles são invejados. Talvez para algumas pessoas, né, não ressoe como a gente está vendo essa questão, e trazendo essa questão da hipersexualização, sempre vai travar a língua, dos corpos e de como os nossos corpos são maltratados, porque seja a única maneira que a pessoa acha que está sendo valorizada. Por isso que eu acho que eu trago um pouco como provocação, sabe? Porque vai ter esse ponto também. Quando o Jorge levanta que é muito difícil para algumas pessoas atravessarem a questão da raça e do tanto que a gente sofre de racismo, porque isso vai trazer dor, e a Laís levanta essa consciência, é isso. Para algumas pessoas, o que para nós hoje de entendimento e consciência é um racismo atravessado, para outras pode ainda ressoar, porque a sociedade diz que sempre foi, como um pequeno afeto ou um pequeno elogio. E sair correndo, pequeno ouvinte. A Camila levantou uma questão que nós já trouxemos no episódio anterior, né? Que é a questão aí do padrão. E daí nós aqui temos realidades, né? Eu, pelo menos, já tive vivências de viver as duas realidades. E daí a gente para pensar também na mídia, né? No carnaval, Globeleza, né? É uma outra questão que a gente tem que pensar também. Quando, por exemplo, tinha não vou lembrar o nome delas, gente, tá? Mas que tinha a Globeleza Valéria lá Valência. Valéria, isso, e que daí depois mudou, que veio a outra menina lá, que ela era uma negra mais, com a pele mais escura, né, e que daí houve aí vários protestos, mas essa Globeleza, quem é essa Globeleza? E teve vários comentários, e aí a gente para pra pensar, né, quem é essa mulher, né, quem é esse corpo hipersexualizado, esse, dentro desse padrão, né, e se não corresponde a esse padrão é excluído, violentado, né? O que está fazendo ali? E a gente pega como exemplo, claro, essa era belíssima, uma globeleza e estava sofrendo diversos racismos, né? Porque a pele dela era mais escura do que a da Valéria. Isso é muito problemático. Eu acho que mistura tudo isso, né? Que aquele corpo negro, ele é para o, entre aspas, consumo, mas não para ser admirado, né? Esse corpo negro mais escuro. E a Camila, ela traz sobre isso de... O que a Camila traz me faz muito pensar sobre as pessoas que estão dentro desses estereótipos esperados da negritude, ou que elas tentam estar encaixadas dentro desses estereótipos, e nem percebe o quanto isso é problemático, né? Porque a gente tem, dentro da hipersexualização, pensar que o homem negro é esse homem viril, é esse homossexual, ele pode achar que isso é algo bom, isso é positivo. Mas da mesma forma que nós, como mulheres, homem gay e mulher trans, hipersexualizada e objetificada, esse homem também é. Também está ali para o uso. E ele acha que isso é um ponto positivo. Pode acabar, entre aspas, pegando mais mulher? Pode, desde que esse homem esteja dentro do padrão esperado, né? Que tenha um excelente desempenho, que tenha um pênis avantajado. E quando ele não faz parte desse estereótipo? Quando ele não é esse homem grande, esse homem com desempenho sexual super estimado, o que ele é? Né? Porque dali ele também não serve. Se ele for um homem com menos de 1,70 m, por exemplo, ou for um homem com 1,70 m. Na minha percepção... Ou for um homem gordo. Ou for um homem gordo, por favor. Né? Tudo que foge ao padrão esperado do belo, né? Até porque, como a Cleo falou, a gente tem um padrão até ali aceitável sobre o que é belo no corpo negro, né? Depois desse corpo negro, esse corpo já não é mais belo. Se ele for escuro demais, ele não é belo para estar ali representando uma imagem do que o carnaval significa, né? Ele não pode ser tão escuro, tem que ser um pouquinho mais claro. Para além disso, como as mulheres negras também ficam... A gente já falou sobre isso no episódio anterior, que é sobre as migalhas de afeto, né? Então, como a gente tem migalhas de afeto, muitas vezes a gente enxerga no nosso corpo
uma das possibilidades de. E aí a gente faz uso desse corpo para poder acessar. E aí a gente nunca acessa. Nunca não, né? Porque isso é generalizar demais. Mas às vezes a gente pega, superestima o nosso corpo, né? Então a gente coloca como se a gente só tivesse o corpo para oferecer. Não é um problema ter o corpo para oferecer no sentido de que é bonito, de que quer mostrar. Essa não é a questão. Mas às vezes a gente só enxerga o corpo como algo para oferecer. Isso, para mim, é bem problemático. Mas aí eu também, né, uma coisa que a Camila também falou no episódio anterior, e aí eu vou trazer de novo aqui, que é justamente o que a gente faz também quando a gente gosta de sexo, e aí, né? É uma questão, assim, que a gente é posta, porque, assim, você é hipersexualizada, então você tem que ter cuidado com isso. Mas e se você gosta muito de sexo, o que você faz com isso, né? É um outro lado também para a gente pensar, porque, de novo, coloca a gente no não lugar. Mesmo assim, a gente volta para a questão inicial, que é a gente não pode estar nesse lugar também, tá? Como se a gente não pudesse estar em lugar nenhum, né? Que é como a Grada Quilomba também fala disso, né? A gente não pode estar em lugar nenhum, nem do querer e nem do não querer. A gente está ali mesmo só para servir. Isso é muito complexo, né? Porque, teoricamente, se a gente gosta, esse lugar seria o nosso. Exato. Mas gostar do sexo não significa estar no sexo para servir. Como eu falei no episódio anterior, eu entendo sexo como prazer mútuo. Se ele é um prazer mútuo, eu posso sim gostar do sexo, mas eu não deveria estar ali para dar prazer ao outro. O prazer deveria ser dos dois. E eu trago isso muito para a gente pensar também como mulheres negras, né? Para a gente pensar sobre... Porque talvez isso seja uma barra, né? Talvez isso seja uma trava na nossa vida. Então eu não vou mais demonstrar que gosto de sexo, porque se eu demonstrar que gosto de sexo, eu vou ser mais sexualizada ainda, e aí é um problema. Então você começa também a entrar num outro ambiente que também lhe maltrata e lhe machuca, né? Eu queria ouvir de vocês, né? Assim, o que vocês acham em relação a isso, né? Eu, particularmente, já dando a minha opinião, eu acho que é muito mais de como a gente começa a entender o que acontece ao nosso redor, porque eu acho que quando a gente começa a entender, a gente começa a se posicionar e se entender pessoalmente, né? Eu acho que esse é o caminho, né, para a maioria de nós, pessoas negras, começarmos a nos posicionar de uma forma confortável. Estou aqui nesse episódio, no episódio anterior, fazendo revelações, né, e torcendo para que algumas pessoas não ouçam esse podcast, apesar de querer que muitas pessoas ouçam também. Mas é muito complexo. Eu faço essa avaliação sobre a minha vida e sobre esses momentos, porque, assim, não são com todas as pessoas que eu gosto de sexo, ok? Eu gosto de sexo, mas não são com todas as pessoas. E isso é um problema em relação à sexualidade. E tá tudo bem, né? Sim, né? Porque eu não imagino que todo mundo goste com todo mundo, né? Não sim. Acho que eu seja normal aí nesse rolê. É complexo porque, sim, como eu falei no episódio anterior, eu vejo muito que eu me coloco na posição de ter que mostrar que eu sou mais do que corpo. Só que existem pessoas que eu não quero mostrar que eu sou mais do que corpo. E aí eu já estou tão viciada em mostrar que eu sou mais do que corpo, que muitas vezes algumas relações que eu não quero para a vida, elas acabam não acontecendo. E elas não acabam acontecendo por esse ciclo todo, né? Porque nem todo mundo que entra na nossa vida é pra vida, gente. E tudo bem. Só que até esse lugar, para algumas pessoas negras, isso é negado. Porque se ela revida a hipersexualização e a objetificação, ela sai desse lugar de ter acesso e a oportunidade de. Então isso é muito complexo, né? Porque são várias janelinhas. É esse não lugar que a gente não se encaixa, né? Como quando a gente não se encaixa nesses lugares, alguns buracos vão ficando e a gente vai ter que optar por algumas coisas. Ou, no meu caso, ou eu sou objetificada e usada, ou eu mostro que eu tenho outra faceta e espero que outra pessoa possa enxergar que não necessariamente eu quero um relacionamento com ela, né? Porque eu acho que todo mundo está passível de se relacionar com alguém, mas não necessariamente com a pessoa. E eu acho que as experiências são válidas. Então, a experiência de vivenciar coisas é importante. Mas aí no episódio anterior a Nath falou, né, e eu concordei com ela naquela fala, que é a gente não ser convidada para ambientes que são vistos, né, que a gente é vista, público, enfim, cortejada, foi essa palavra que ela usou, né, o cortejo, essa parte de estar flertando com alguém,
não necessariamente significa um relacionamento sério, né? Tudo é muito complexo nessa situação. Quero as experiências de vocês. Tu traz, Laís, é muito forte, assim, porque por muito tempo eu me coloquei em uma determinada posição, né? Só que com o passar do tempo e todas essas violências, todos esses homens chegavam a mim, né, dessa forma, sexual, com essa hipersexualização, eu mesma hoje acabei, né, hoje eu me vejo muito mais fazendo isso também com os homens, ou seja, eu me fecho para novas possibilidades, tipo de relacionamento e tudo mais, e acabo me apropriando disso. É apenas isso, é o sexo, então eu crio essa barreira. Então muitas vezes conhecer a pessoa, desenvolver, para mim não faz sentido. É claro, né? Hoje tô aí com um ficantezinho e tudo mais, mas isso antes já de aparecer. Hoje eu me apropriei tão forte disso que para mim é apenas sexo. Homem para mim eu vejo apenas como olhos sexuais. Tipo assim, eu não consigo mais levar adiante. É isso. E se foi bom, que bom. Se não foi bom, eu tento tirar a parte boa. E daí hoje eu aprendi que eu não me coloco de novo na situação se não foi boa. Isso foi que eu aprendi, mas. E eu não vejo isso, não tô dizendo isso que eu vejo como positivo, tá? Eu vejo isso como negativo, porque aí eu mesma crio resistências, e isso não é bom. Mas hoje, com o passar dessas vivências, todas essas pessoas que chegaram até mim, eu acabei ficando assim também. Então, para mim, é isso hoje, pronto, e daqui em diante eu não te dou espaço, só pode chegar até aqui e pronto. Então isso é muito complexo, assim. Eu estou tentando romper, mas isso está muito difícil de romper. Até porque as vivências e as violências continuam, né? Então, daí tu tenta romper e mudar, mas daí tu veja que é tudo a mesma coisa. O sistema é o mesmo ainda. Claro, hoje eu estou muito bem resolvida com isso, mas até eu estar bem resolvida foi muito forte. Porque eu queria um relacionamento. E foi um projeto frustrado. Hoje eu não me vejo nesse projeto mais. Então hoje eu só vejo para mim me relacionar com homens apenas para sexo. E isso é triste isso. Porque eu acho que todo mundo aí tem o direito de querer ter uma relação, um relacionamento saudável, né? E eu não me vejo mais, não me vejo e não me permito mais. Né? Até posso criar um movimento de me permitir, mas não vejo assim sentido nisso. E se eu não vejo sentido, eu não vou fazer. Então, retomando algumas coisas que já foram faladas aqui, vai parecer redundância o que eu vou falar, mas não é. Assim, se a gente refletir um pouquinho mais, não é redundância. Eu acho que o resultado da hipersexualização é o negro ou a negra hipersexualizados. E aí, assim, é o que já foi falado aqui. E se eu gostar de sexo? E assim, o que não é um problema. Pessoas gostam de sexo e tudo bem. E assim, espero que muitas pessoas gostem de sexo, porque, né, tá aí pra todo mundo. Mas quando a gente fala sobre pessoas negras, e aí eu falei um pouco sobre isso no episódio passado, é muito uma coisa de assim, ou a gente tá vendo isso na pornografia, que reflete a sociedade, e aí reforça esses estereótipos hipersexualizadores, ou a gente está vendo isso nas nossas relações cotidianas, e aí a gente está sendo hipersexualizado constantemente, como já foram trazidos aqui vários exemplos, tanto no episódio passado como nesse episódio aqui, e aí muitas vezes a gente acaba achando que isso é normal. A gente acaba aceitando essa hipersexualização e naturalizando essa hipersexualização como se fosse algo ok. E aí, assim, eu trago também, tipo, isso para minha vivência, né? Porque por muito tempo eu achava que alguém chegar para mim e dizer, nossa, eu adoro ficar com negros, era uma coisa ótima. Eu achava que, nossa, tá super ok. E é porque quando a pessoa fala isso é porque a pessoa tá atraída por mim. E aí hoje em dia eu tenho consciência de que quando alguém me fala isso, não é que ela tá atraída por mim. Porque se ela estivesse atraída por mim, ela ia dizer, eu estou atraída por você, eu adoro ficar com você, eu queria ficar com você. E não é o que a pessoa diz, a pessoa diz, eu adoro ficar com um negro. E aí, com um negro, quem é esse negro? Absolutamente qualquer um que estiver na frente dessa pessoa, porque não precisa ser necessariamente eu, pode ser qualquer outro negro, e essa pessoa vai reproduzir esse discurso, porque na cabeça dessa pessoa,
o corpo negro serve para dar prazer para ela da forma que ela achar que merece esse prazer. E aí é muito isso, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, muitas pessoas negras caindo nisso, de achar que ok, e aí de se sentirem desejadas, de se sentirem, né, que estão desempenhando um papel que, ao fim e ao cabo, não estão desempenhando papel nenhum, porque elas estão única e exclusivamente nesse lugar de hipersexualidade que a gente está falando aqui, né? Esse lugar de que essas pessoas nos enxergam como fontes de prazer. E só. Mas só para complementar, eu vou trazer de novo a Grada Quilomba quando ela fala sobre a negação, né? Quando ela vai falar sobre os passos do racismo, um dos passos é a negação, e quando ela chega nessa parte da negação, ela diz, né, que o branco, ele nega que existe racismo, e o negro, ele também nega que sofre racismo, porque a negação, ela faz com que a gente não se responsabilize por isso. Então, nós, agentes né, as pessoas que sentem essa dor, a gente também se nega a gente cria isso como uma defesa, né? Uma defesa do inconsciente. Então, é isso que acontece, né? A gente acaba normalizando um monte de violência que a gente sofre para poder amortecer nosso coração. E aí o que a Natália fala da Grada Quilombo sobre negação tem um paralelo muito forte com o que o Frantz Fanon fala sobre não lugar. Porque o Fanon, ele fala que o negro está nesse não lugar. Que a sociedade, ele coloca a gente nesse lugar de assim, ó, você não pode fazer isso, você não, tipo assim, é sempre o não, sabe? Você não pode fazer tal coisa, você não pode receber amor, você não pode ter consciência da sua negritude, porque aí se você tem consciência, você vai passar a se impor, e aí isso vai gerar um incômodo na branquitude, a branquitude te coloca nesse lugar de não, 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 não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E é isso, né? Eles estão sempre colocando a gente nesse lugar de não existir. O lugar ideal é da gente não existir. Mas aí, considerando que a gente existe, que a gente resiste, que a gente está aqui até hoje, que a gente debate dessas questões, e aí é exatamente isso que incomoda, né? É exatamente isso que, ué, por que esses pretos estão aí questionando? Por que esses pretos estão aí debatendo? Se o lugar deles é o lugar do não. Sabe uma outra coisa que me traz muita preocupação, né, sobre tudo isso que a gente vem conversando nesses 2 episódios, é sobre as gerações futuras, né? O que a gente faz para que as próximas gerações elas não passem pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores, e não passem pela mesma objetificação daquilo que elas são, né? Porque, assim, eu tenho um sobrinho e um afilhado, 2 meninos, e eu sempre fico pensando muito neles, né? Daquilo que a gente fala sobre sexo, aquilo que a gente não fala. A minha família é de uma família bem conservadora, assim, falar sobre sexo é algo muito limitado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho extrema preocupação com eles, porque, assim, quando a gente não fala sobre, o que eles aprendem é o que a rua ensina. E o que a rua ensina não é o melhor. E, principalmente, quando a gente fala hoje nessa vida tecnológica, né, que basta colocar no Google e tudo se aprende, entre aspas, o que eles estão vendo. Porque o corpo negro no pornô é um corpo negro ou objetificado ali para dar um prazer inexistente, né? O que se aprende sobre sexualidade é algo muito fora do que é realidade. Então isso me preocupa muito. Me preocupa quando esses meninos se encaixam no que é esperado de hipersexualização e naquilo que não, ou quando eles não se encaixam naquilo que é esperado. Então eu tenho preocupação real do que vai ser tanto desses meninos, tanto dessas meninas, negros e negras, e quanto essa outra geração de pessoas não negras que aprendem por esse viés, que é um viés ultrapassado e que não condiz com a realidade. Então, assim, eu não tenho resposta para isso, eu só tenho preocupação mesmo. E pensando pior, que hoje eu não tenho filhos, não tenho planos de ter filhos breve, mas eu pretendo ser mãe. Eu só vejo piora, né? Porque esse diálogo precisa existir. Só que a gente tem toda uma indústria, e a indústria pornográfica é gigantérrima, e ela só reafirma estereótipos porque ela é feita e financiada por pessoas brancas padrão, né? Então ela só reproduz esse discurso. No Google, há pouco tempo atrás, né, quando você colocava mulher negra dando aula, era triste. Tipo, você ia nas imagens e você colocasse mulher negra dando aula, era só pornografia. Era só mulheres negras no sexo. Aí, recentemente, depois que isso saiu no jornal e tudo mais, o Google mudou.
agora você consegue ver imagens de mulheres realmente professoras, né? Mas, assim, para a gente ter uma ideia de como a gente está perpassado pelo racismo em tudo, né? Principalmente com a nossa sexualidade, nossos corpos e como a gente se relaciona com as pessoas. Como as pessoas também veem a gente como pedaço de carne, né? Como a gente estava falando aqui. Quando a Laís trouxe agora, né, as próximas gerações e falou do sobrinho afilhado dela, voltei para o meu cantinho do pensamento, porque nós temos aqui em casa 4 meninas, né? Eu tenho 4 sobrinhas e um sobrinho, que é o mais novo, né? Um menino. Tenho 2 meninas com 20 anos, uma com 15 e uma pequena de 4, assim, são 4 mulheres, né? E ontem mesmo a gente estava conversando, eu estava conversando com a minha mãe e com a minha madrinha que estão aqui, e a gente estava falando sobre essa questão de ressaltar sempre a beleza. E eu acho que isso cruza um ponto na questão dos corpos, né? Que eu lembro que a minha sobrinha mais nova, que tem 4 anos, ela é extremamente inteligente, assim, para a idade, assim, desde pequena se mostrou muito inteligente. E eu lembro que eu vi um mentor uma vez falando muito sobre isso, que a gente deveria parar de falar para as crianças que elas eram só bonitas. Nossa, que lindo, nossa, que bonito. E desde pequeno a gente ensina ela, né? Ela é pequena, mas desde muito mais pequena, que ela é bonita, além de inteligente, de super poderosa, de não sabe de várias outras coisas. E ela foi conversar com a minha madrinha no auge dos 4 anos dela nesse final de semana, e a minha Dinda disse assim: Nossa, que linda você tá. E ela respondeu: Mas eu também sou uma super poderosa, sabe? Para afastar um pouco esse ponto da gente olhar e sempre pensar só na beleza do corpo, tipo, ai, tá bonita, e nananã. Mas aí também sempre me acende a luzinha do que espera, né? Porque quando a Laís trouxe, eu realmente fiquei aqui rodando e carregando a página e pensando, essa tá com 4, as outras já são maiores, tudo bem, mas daqui 10 ou 15 anos, o que que espera, né? Como que ela vai encontrar e como que o menino também, né, que hoje tem 2 anos, como ele vai chegar daqui 10 ou 15 anos, que é uma coisa que a gente fala em todos os episódios, né? O que que a gente consegue fazer hoje para que os nossos próximos não sofram tanto com esses atravessos que hoje nos descem goela abaixo, né? O que a gente tira da goela para fora. Mas, assim, ó, eu acho que a gente ainda tá no básico dessas discussões das questões raciais e de empoderar nossas crianças, enfim. E aí eu acho que quando a gente fala para uma criança preta, por exemplo, que ela é linda e só, e eu acho que não é só o que a gente tem que falar, a gente tem que, né, exaltar todas as outras qualidades, mas ainda que a gente fale que é só linda, já é muita coisa, porque, e aí isso pode ser um tema para um outro episódio, só vou fazer um parêntese aqui e deixar no ar, de que, tipo assim, ó, para mim, por exemplo, eu tenho 27 anos. Tipo assim, foi ontem que eu fiz algumas reflexões no sentido de, tipo assim, me olhar no espelho e dizer, nossa, eu sou bonito. E aí, e uma outra coisa, tipo, muito mais profunda foi assim, tem muito pouco tempo que, tipo assim, um rapaz veio conversar comigo, assim, com interesse, e aí eu pensar assim, não, eu não ficaria com ele porque eu não acharia ele, porque eu não acho ele bonito. E aí, tipo assim, daí depois eu fiquei muito, tipo, nossa, isso é uma coisa nova, porque durante muito tempo, se qualquer um chegasse, era isso, sabe? Para mim tava ótimo, porque qualquer pessoa que manifestou interesse em mim já é alguma coisa, porque não é a regra, assim. E aí, né? E é essa que, assim, se a gente empodera nossas crianças no sentido de, tipo assim, você é bonito, e aí, dizendo de novo, que não só isso, mas assim, se a gente faz isso, eu acho que já é uma grandíssima coisa, sabe? Porque elas já vão crescer, assim, tendo essa consciência de que, assim, não, eu sou bonita e aí eu posso gostar de alguém e não gostar de outra pessoa, eu posso ter um tipo que eu quero ficar e não. E é algo que eu só vim ter depois de muito adulto. Eu acho que isso, Jorge, que tu traz, como parênteses ou não, acho que a Laís falou num episódio, né, que quando criança alguém falou sobre a aparência ou algo nesse sentido, e a família dela ressalta o quanto ela é bonita, ó, e as qualidades e tudo mais. E eu vou lembrar também que no dia 5/11 nós estávamos gravando, eu disse a frase, hoje é aniversário da filha da minha prima, e eu ressaltei no telefone o quanto ela é linda, enquanto uma menina negra, justamente
pelo fato do quanto esses padrões afetam ainda a questão da autoestima. Então, porra, é extremamente relevante ter este diálogo e trazer isso. Mas eu acho, assim, tem uma outra coisa sobre esse da hipersexualização que eu acho que a gente precisa trazer aqui, porque talvez pessoas brancas também estejam ouvindo a gente, né? E, assim, é muito importante também que a gente entenda qual é o papel das nossas amigas brancas dentro dessa nossa questão da hipersexualização dos nossos corpos, né? Porque uma coisa que eu já, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga, que ela tem algumas amigas negras, ela é branca, e ela estava me dizendo isso, mas essa questão da sexualização, da hipersexualização das mulheres negras, também é muito endossada pelas próprias mulheres negras, né? Tipo, ou seja, as mulheres negras, elas também se colocam nesse lugar e acabam indo para esse viés. Assim, a gente já falou sobre isso aqui, é verdade, porém, é uma questão também que a gente traz dessa coisa do colonialismo, né, de quando as mulheres brancas, elas, na verdade, puniam as escravas que eram desejadas pelo senhor branco. Punições muito violentas, como, por exemplo, tirar os olhos, né, como chicotadas, deformações no corpo, que era para elas não serem mais desejadas, né, e eu percebo que até hoje existe um pouco disso, né, vem um pouco dessas questões quando a gente está falando de amigas brancas, né, de mulheres negras e nesse contexto de hipersexualização. Acho que a gente precisa muito ter essa visão para que as mulheres brancas elas comecem a pensar também o quão elas nos acolhem ou não, né? E assim, como às vezes as mulheres brancas elas não entendem de que essa chegada dos homens na gente, em lugares públicos, né? Muitas vezes está mais atrelada à hipersexualização do que ao romantismo, do que à conquista. Elas são tão acostumadas a esse lugar da conquista, né, que elas começam a achar que, pronto, se vários caras deram em cima de mim e não deram em cima delas, é porque, sei lá, tem alguma coisa que é muito estranha, porque eu não sou a mais bonita, então tem alguma coisa muito estranha que acontece, né? E isso é endossado, né? Essa competição é endossada. E é muito desigual com a gente, né? Porque nós estamos ali sendo vistas, na verdade, como um pedaço de carne, não como mulheres extremamente atraentes e levadas a sério. Eu acho que o grande rolê, sabe, o grande lance aqui dessa nossa conversa é justamente o fato da gente trazer as nossas vivências também. E é muito importante que também a gente saia desse lugar de que todas as mulheres negras vão passar pelas mesmas coisas. Tem coisa aqui que a gente super balançou a cabeça, todo mundo. Mas tem coisas aqui que, por exemplo, Camila não passou, né? A Nath estava falando, né, sobre essa abordagem de vários caras, isso nunca aconteceu comigo. E eu acho que é por isso que eu gosto mais de aplicativo, Eu saí né? demais, eu saí Eu me demais. dei conta disso, Laís. Mas, cara, eu saía sexta, sábado, domingo, dias de semana, não saía tanto, mas ainda rolavam os dias de semana para sair. Quando eu tinha uma vida boêmia, eu saía super. É porque agora eu sou uma pessoa que, né, empreende, né, minha gente? E ninguém sai numa pandemia assim, né? Mas fora a pandemia, o empreender me deixou muito caseiro, assim. Mudou as perspectivas, isso é fato. Mas eu não tenho essa lembrança, assim, né, de ser abordada várias vezes. Eu tenho muita a lembrança de ser abordada no final do rolê, sabe? Tipo, o cara até olha, mas ele chega mesmo no final do rolê. E aí já não rola mais, né? Porque eu tinha consciência de que eu era a última do rolê, assim. E aí, pra mim, também não rolava. Isso é bem complexo, sabe? E traz aquela dor, né? Porque, caralho, posso falar isso? Aqui Toda não é Rede vida Globo, pode falar o que você quiser, que o podcast é seu. é nosso. É tudo nosso. Mas é bem isso, assim, sabe? É foda. Esse caralho pode, foda também pode. Eu quero pegar um gancho rapidinho no da Laís e dizer que eu acho que é nesse momento disso nunca acontecer comigo, porque eu não lembro mesmo, assim, né, em algum momento das pessoas chegarem em mim, enfim, é sempre no final da festa, que
eu coloquei baladas e bares e todos esses rolês aí numa parte da minha vida que, assim, eu saio mesmo, é para me divertir e dar risada. E quando alguém tenta chegar em mim, eu acabo afastando por causa disso, porque eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para beber e dar risada, entendeu? Se eu tivesse vindo para outra coisa, eu tava fazendo outra coisa, sabe? E eu concordo com a E aí Camila nessa ação. Faço a também. gente volta pro looping infinito aí a gente começa a afastar tudo e todos, e às vezes, inclusive, as pessoas que poderiam não nos objetificar, né? Porque a gente vai ter esse ponto também. Porque daí eu entro no ponto da Camila Grossa, assim, eu já olho e falo, tá me olhando, o que foi? Por que tá me olhando? Eu vim aqui só para beber, não devia estar nem me olhando. É mais ou menos isso. O meu melhor amigo ele sempre fala que os caras que me olham na balada enxergam uma mulher bonita escrito com cai fora na testa. E como a minha testa não é pequena, pequeno ouvinte, esse cai fora vira um letreiro na balada, sabe? Porque eu acho que os caras até poderiam talvez pensar, mas tá escrito na testa assim, ó, cai fora. Porque a gente não tem a paciência mais para isso. E aí tá todo mundo Camila, falando, né, nos meus 30, 27, nananã. Gente, tô quase chegando nos 40, mas não tem paciência mesmo, entendeu? Mas, Camila, tu sabe que isso que tu falou de estar escrito cai fora na testa, eu já ouvi muito. A tua cara diz não. Gente, eu trago muitas situações e, claro, muitas aqui eu nem pontuo porque são muito pessoais, né? Mas eu acho que a minha vivência, eu acho, não tenho certeza, a minha vivência, por mais que nós daqui todos somos pessoas negras, mas a minha vivência quando travesti, né, ela perpassa muito mais tudo isso que vocês estão trazendo, assim. É muito forte. Então, por isso que eu digo assim que, e talvez vocês não possam não entender, vocês até tentam entender, mas vocês não vão entender na sua prática, vamos dizer assim, na sua efetividade, e isso outras travestis, outras pessoas trans vão entender. O quanto a gente acaba hipersexualizando também, por conta dessa hipersexualização que nós sofremos. Então isso é muito forte, né? Então por isso que muitas vezes eu vou trazer situações, eu tô quase nos 30 de diversas situações. Isso eu não considero como sendo positivo. Foram diversas e diversas situações negativas, né? E quanto isso foi ruim. Claro, aprendi, mas apanhando na cara, né? Eu aprendi a lidar com muitas situações e suportar outras apanhando muito na cara. Então, assim, eu entendo o lado que eu não tive a oportunidade de viver essas situações, mas ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de viver essas situações, elas foram muito problemáticas, a grande maioria, vamos dizer assim, foram muito fortes, de afetar mesmo. Ao mesmo tempo que eu digo que eu tenho quase 30 e já tive diversas vivências, eu não vejo isso com olhos positivos, assim, eu preferia ter menos vivências mais positivas do que tantas negativas. É a vivência de uma travesti. Eu queria retomar a fala da Laís, quando ela fala sobre, tipo assim, só ser procurado no final da balada, etc, etc. E aí, tipo assim, eu era conhecido, tipo, quando eu era mais novinho, assim, tipo, no meu grupo de amigos, por ser inimigo do fim. Porque eu nunca queria ir pra casa cedo, eu queria ficar até o último segundo da balada. E as pessoas achavam que era porque eu queria ficar até o último segundo. E não era justamente por causa desse rolê, sabe? Porque eu sabia que eu ia ser procurado ali no final, sabe? Que aí, quando as pessoas não achassem mais com quem tentar, elas iam eventualmente chegar em mim, porque eu chegar nas pessoas não era opção, que elas iam chegar em mim e aí ia acontecer alguma coisa. Era tipo o único momento em que rolava alguma coisa assim. E aí uma outra coisa que eu lembro muito claramente assim, era de que quando eu era mais novinho, que eu ia para as baladas assim, que antes de sair, eu rezava e pedia a Deus pra, tipo, alguém chegar em mim, assim, sabe? E, tipo, nossa, tipo, e aí eu me arrumava e me olhava no espelho e, eu só quero que, tipo, alguém chegue em mim, porque, tipo, assim, era a opção que eu tinha, assim, sabe? E aí tá muito dentro desse rolê, tipo, do tema desses dois últimos episódios, que era pra ser um e acabaram sendo os dois. Jorge, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sim. Qual é a diferença que tu sente de estar em Salvador, quando tu estava em Salvador, e agora quando tu tá em Criciúma? É que eu sinto que aqui as pessoas não têm mais. Eu acho que as pessoas aqui não têm tanto pudor quanto em Salvador, sabe? De, tipo assim, de dizerem coisas racistas, de serem racistas, porque
eu acho que aqui em Santa Catarina as pessoas ainda vivem muito num estado de negação das questões raciais, sabe? Por N motivos. E aí dizem, porque aqui teve colonização europeia, blá blá blá, etc. Mas assim, tá, independente disso tudo, já que é o que você quer acreditar, ainda existe uma população negra aqui no estado. E aí, qual é o tratamento que essa população negra recebe? Sabe? Qual a atenção que é dispensada para essas pessoas negras? Mas E aí é início de nenhuma. paquera e sexo e tal. É isso de que as pessoas aqui não têm. Eu acho que tem menos pudor ainda, sabe? Porque, assim, em Salvador, o que eu senti é que, assim, apesar do racismo e de etc e tal, tipo assim, ainda tinha uma população considerável de pessoas negras, sabe? E aí, a partir do momento em que eu voltei minha atenção para pessoas negras, tipo assim, existia tipo, um nicho, assim, que eu podia sair com, tipo, fiz amizades, aí eu podia sair com pessoas negras, aí eu ficava com pessoas... Existia esse nicho, desse rolê de pessoas negras, sabe? E aí ali era, tipo, o lugar em que eu me sentia em casa, assim. E aqui em Santa Catarina não tem isso. Não tem de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu não sei se a palavra é identifiquei, assim, né? Mas eu me refleti muito mais desde que eu fui morar em Floripa. Eu acho que esse é o ponto, né? Foi onde eu vi muito mais pessoas negras. E eu acredito, e eu não conheço a cidade de Criciúma, tudo que deva ser realmente minoria da minoria, né? Ou não. Ou assim, é uma visão errada que eu tenho. Vocês que são daí. Criciúma tem 15% da população negra, né? É uma porcentagem bem similar à Floripa até. Floripa, se eu não me engano, são 17%. Então talvez seja uma questão de ir a lugares né, e ter mais contato, assim, talvez para mim tenha sido essa referência. A cidade é menor também, a gente tem 200 mil habitantes. Mas Criciúma tem os lugares muito declarados de lugares de negros e de brancos, assim, isso é muito visível. Lugar Tipo, que bem branco segregado, assim. muito, tipo, ambientes que é muito negro e ambientes que é muito branco, tipo balada, a gente tem baladas que é bem visível, assim, aquela balada de branco, aquela balada de negro, inclusive de usar essa nomenclatura, né? Nossa, entendi. Não eu não conheço ainda Criciúma. Acho que, tipo, tirando de Floripa, assim, de ir a outros locais, eu conheço Blumenau, que eu acho que eu não sei se eu já contei, mas foi a pior experiência da minha vida, Blumenau. Que eu tava num restaurante, eu sei para atender o telefone, o cara não me deixou voltar para Preta, né? Coisas básicas assim que acontecem. E só acontece em Blumenau, na minha opinião, porque, meu Deus do céu, coisas bizarras. Mas eu não conheço os outros lugares, né? Por isso que quando o Jorge fala, e também não conheço Salvador, né? Então, quando ele fala de Salvador, da questão que a gente sabe que lá a gente tem a maior população, né? Esse reconhecimento me chama atenção por isso. Mas Tem a assim, maior ó, população, mas não deixa de ter racismo, né? é porque assim, ó, quando eu falo de Salvador, é porque existem dois rolês, assim. Quando eu entrei no ensino médio, esse é o Instituto Federal. E aí era um colégio que era majoritariamente branco, porque tinha que fazer um processo seletivo para entrar e tal, para estudar. E aí, tipo, era pessoas de colégio particular, pessoas que os pais tiveram dinheiro para pagar, para fazer um cursinho e tal. E aí entraram lá. E aí, tipo assim, era um rolê majoritariamente branco, de pessoas majoritariamente brancas. Tipo, minha turma tinha 30 pessoas, e aí era, tipo, 5 negros e o resto branco. Em Salvador, que é a maior capital negra do país. Então, tipo assim, era nesse espaço que eu estava. E aí, tipo assim, ensino médio é o lugar onde você, tipo, onde as pessoas começam a ter interesse umas pelas outras, e aí fulaninho começa a ficar com fulaninho, e aí fulaninho gosta de... Essas coisas todas assim, sabe? E aí eu tava sempre excluído disso tudo porque, né, não tinha espaço para mim. E aí, tipo assim, e aí é por isso que eu tenho todas essas experiências, assim, de rejeição, de exclusão, de não me sentir pertencente àquele espaço. E aí, quando eu comecei a despertar, tipo, consciência para essas questões, foi quando eu comecei a procurar. E aí, como eu tava em Salvador, tipo, é um lugar onde tem, assim, tipo, rolês de pessoas negras, lugares de pessoas negras, enfim. Aí foi como eu comecei a ter esse pertencimento, assim. Mas meu rolê vem disso, que, tipo, no começo eu tava num lugar onde só tinha pessoas brancas, basicamente. E como é louco esse negócio de estar num lugar só com pessoas brancas na sua adolescência, né? Porque eu fui dar meu primeiro beijo na boca, eu tinha quase 15 anos. Porque os ambientes onde eu estava eram, na sua maioria, brancos, e eu não era uma pessoa, entre aspas, interessante, né, para aquele meio. Então,
é muito... A Nath já falou isso, né? Que tu vê as tuas amigas brancas acontecendo a vida e tu não. E é muito isso. Muito, muito, muito isso. Entre sai de rolos, eu passei meu ensino médio todo sem nunca ter ficado com ninguém dentro da escola. E eu estudava de manhã, de tarde, e eu era bolsista à noite. Eu passava o meu dia inteiro naquele lugar. Conhecia todo mundo, hein? Sim, eu conhecia todo mundo. E eu era bem essa pessoa que fala com todo mundo. Então eu era amiga de muitas pessoas. Só. Ponto final. Mas é quando nos colocam num lugar e a gente assume que aquele é pra gente também, né? Daí eu acho que isso mistura vários pontos do que a gente vem falando nos últimos episódios, assim. Porque daí a gente assume o papel de ser a pessoa que se impõe, a amiga, a legal, a isso, a aquilo, pelo que as pessoas nos olham, na verdade, né? E aí a gente tem novamente todas as agressões passando pela nossa vida e por todas as áreas dela, muitas vezes sem a gente perceber, porque Inclusive, inclusive é o que eu estou tratando na terapia. É isso aí que tu está falando. Eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda, acho que eu preciso voltar. E quando a Laís fala da questão da adolescência e tudo mais, cara, me vem muitas lembranças, assim, porque eu sempre fui a guria legal, a gente boa, e como eu tenho só irmãos homens, né, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sempre fui muito gurizão. Então, eu era a guria que jogava bola, eu era a guria que jogava bets, até hoje. Eu sou muito mais a guria que vai falar sobre jogar bets na rua, jogar taco, do que esmalte, sabe? Então, eu sempre assumi um outro local, porque os outros não me cabiam pelo universo que eu convivia. Traz muitas reflexões também. Sim, eu acho que vai fazendo um conjunto de todos os episódios que a gente tem até aqui, né? Sobre ser forte. Porque na minha época de ensino médio, eu era a pessoa que era muito estudiosa. Eu fazia 3 jornadas, né? Porque eu estudava de manhã, de tarde e era bolsista. E eu fazia essa jornada por ser, né? Eu lembro que eu tive que brigar para me manterem num estágio, porque eu tinha que carregar uns retroprojetores. E só que naquele lugar era muito melhor para mim do que no outro que eu ficava antes. E aí o cara de segurança do trabalho, ele não queria que eu ficasse nesse estágio que eu carregava retroprojetor, e era uma coisa muito simples de fazer, porque eu era menina. E olha que louco, eu briguei com ele porque eu não aceitei que eu, como mulher, não pudesse carregar os retroprojetor. Tu vê, hoje eu já enxergo algumas coisas em pontos diferentes, né? Porque ele enxergou sensibilidade em mim e eu não enxerguei, e na época eu briguei, né? Então, tantos outros não lugares que a gente tem, né? E aí vai fazendo um conjunto todo de todos esses episódios que a gente está construindo. Então, eu recomendo, voltem, para quem está ouvindo só esse, voltem e ouçam os outros. Tem uma citação, né, que é uma mulher negra que fez um discurso em 1851, que a Djamila fala sobre ela também no livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro, que eu tinha anotado há muito tempo atrás, essa citação dela que falava, né, ela é uma ex-escrava que se tornou oradora, fez o seu famoso discurso intitulado E Eu Não Sou uma Mulher, e foi na Convenção de Direitos Humanos de Ohio, em que ela dizia: aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir na carruagem, é preciso carregá-las quando atravessam os lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajudou a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me ceder um lugar. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, eu juntei palha nos celeiros, homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer, e aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Parei 5 filhos e a maioria deles foi vendido como escravos. Quando manifestei a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Porrada. Eu conheci esse texto do Lugar de Fala também, do texto que ela da Djamila também. E eu acho muito foda, assim. Eu acho que resume bem, né? Quando a gente fala em mulher, e aí abrindo esse espectro, quando a gente fala em pessoa,
sobre qual mulher que a gente está falando e sobre qual pessoa que a gente está falando, o que é que a gente considera que é uma mulher, o que é que a gente considera que é uma pessoa. E aí esse debate ele precisa ser sempre trazido na sociedade, né? E aí é por isso que a gente ouve constantemente que, mas por que tudo é racismo? Por que tudo você fala sobre racismo? E aí é por isso, né? Porque a gente tem a consciência de que a gente não é considerado pessoa, porque a gente não é considerado mulher, no caso de vocês. E aí, se isso não for reivindicado agora, quando que vai ser, né? Gente, faço aqui uma sugestão de leitura. Pega essa, Camila. A gente só anota porque eu vou perder, vai. E Eu Não Sou Uma Mulher, né, da Bell Hooks, que ela vai falar sobre esse discurso e vai trazer várias outras perspectivas sobre essas nossas vivências, né, e de muita coisa do que a gente falou aqui, sobre essa hipersexualização da mulher negra e dessa hipersexualização do homem negro também. Fazendo essa leitura, para mim, é muito aquilo que eu já falei em outros episódios, reconhecimento e entendimento das minhas dores e das minhas vivências. Eu deixo a sugestão mesmo do livro da Djamila, Quem Tem Medo de Feminismo Negro, porque ela vai tratar, inclusive, o que foi dito aqui, acho que pela Cleo, da Globeleza, né? E ela também fala sobre esse discurso. Anotem, macerem com um chazinho de boldo do lado, porque às vezes não vai descer com tanta delicadeza assim. Eu quero dizer para vocês ouvintes, quando nós vamos fazer algo para alguém, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa e saber, né, se aquilo que nós estamos fazendo nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, eu acho que era isso e até o próximo episódio, queridos ouvintes. Então é isso, ficamos por aqui com mais esse episódio. Esperamos que a gente tenha feito vocês que estão escutando aí refletirem bastante sobre todas as questões que a gente está trazendo, que são questões muito importantes e muito pessoais para a gente. E é essa a nossa proposta, né? A gente se diz como podcast que tem muito a dizer, mas ao mesmo tempo nós somos um podcast que tem muito a escutar também. Então, se você que está escutando aí se sentir tocado por a gente, quiser deixar um feedback, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem e-mail. Então, se quiser deixar um feedback em qualquer dessas redes sociais, estamos abertos para ouvir o que vocês têm a dizer e agradecer pela paciência de escutar. É isso. Até o próximo.